Vamos imaginar a cena. Atenas, ano 399 a.C. Um tribunal está completamente lotado. E bem no centro tem um homem de 70 anos, de frente para um júri de 500 cidadãos. Mas ele não é um general acusado de traição, nem um político corrupto. Não, ele é Sócrates, o filósofo mais famoso da cidade. E ele está ali, literalmente, lutando pela própria vida. E essa é a pergunta que ecoa há mais de 2000 anos, não é? Por que a cidade que praticamente inventou a democracia sentenciaria à morte justamente o homem que ensinou gerações a pensar? Para a gente tentar desvendar esse mistério, a gente precisa voltar para a cena do crime e ouvir as testemunhas. E as nossas duas testemunhas principais são os próprios alunos dele, Platão e Xenofonte. Só que os relatos deles pintam retratos, olha, muito diferentes. Para Platão, Sócrates era um verdadeiro herói filosófico, morrendo pelos seus ideais. Já para Xenofonte, ele era um homem prático que via a morte como uma saída, lógica e até digna. Então, qual deles estava certo? Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender o julgamento, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas acusações formais na história oficial, digamos assim. O que exatamente os acusadores, Meleto, Ânito e Licon, disseram que Sócrates fez de tão errado? As acusações eram basicamente duas. Primeiro, impiedade. Diziam que Sócrates desrespeitava os deuses que Atenas reconhecia. E a segunda, que talvez fosse ainda mais perigosa, era de que ele corrompia a mente dos jovens, sabe? Que afastava eles das tradições, dos próprios pais. Mas será que era só isso mesmo que estava em jogo? E agora, a gente chega num ponto crucial. Para entender a reação do Sócrates, a gente precisa entender o homem. E é aqui que os nossos dois guias, Platão e Xenofonte, nos mostram caminhos bem diferentes. Na versão do Platão, o Sócrates é uma figura provocadora. Ele se via como um moscardo, sabe aquele inseto irritante? Que foi enviado pelos deuses para ficar picando o cavalo preguiçoso que era o Estado ateniense, forçando a cidade a acordar e a pensar. Ele se sentia numa missão divina. E essa citação, olha, ilustra perfeitamente a visão do Platão. Para esse Sócrates, a filosofia não era um passatempo, era um dever sagrado. Se ele se recusasse a filosofar, estaria desobedecendo a um deus. A defesa dele, portanto, não foi um pedido de misericórdia, mas sim uma reafirmação da sua missão, mesmo que isso levasse à morte. Agora vamos para a versão do Xenofonte. O Sócrates dele é bem mais pé no chão, ele é apresentado como um cidadão exemplar, piedoso, útil para a sociedade, alguém que ensinava virtudes práticas. Basicamente um homem que viveu uma vida boa e justa. A lógica do Xenofonte é fascinante. O Sócrates dele não buscava a morte como um mártir. Ele a aceitava como uma bênção. Para ele, morrer naquele momento era uma forma racional, talvez até aprovada pelos deuses, de escapar da decadência da velhice. Era uma morte digna, no auge de suas faculdades mentais. Então, temos duas versões bem diferentes do mesmo homem. Mas talvez as acusações de impiedade e corrupção fossem só uma cortina de fumaça. Muitos historiadores hoje acreditam que o verdadeiro crime de Sócrates não foi religioso ou moral, mas sim político. Esse cronograma aqui mostra tudo. Sócrates era uma figura politicamente inconveniente para todo mundo. Em 406, ele enfrentou a fúria da democracia. Apenas 2 anos depois, durante a oligarquia brutal dos 30 tiranos, ele os desafiou também, arriscando a própria vida. Ele simplesmente não se encaixava em nenhum dos lados, e com isso acumulou inimigos poderosos em todo o espectro político. Com inimigos por toda parte e uma defesa que era mais um desafio do que um pedido de desculpas, o resultado era quase inevitável, né? Mas é a maneira como ele enfrentou esse resultado que cimentou seu legado para sempre. O júri o considerou culpado. Condenado a beber cicuta, que é um veneno mortal, Sócrates permaneceu sereno. Ele disse aos amigos que a sua voz interior, o seu daimonion, que sempre o alertava sobre o mal, ficou em silêncio durante todo o julgamento. E para ele, isso era um sinal claro. A morte não era um mal a ser temido. No fim das contas, esse julgamento nos força a encarar a essência da filosofia dele. Quando o oráculo de Delfos o declarou o homem mais sábio que existia, Sócrates ficou perplexo. Ele concluiu que sua única sabedoria era saber que não sabia de nada. Enquanto os políticos, os poetas, os artesãos, todos achavam que sabiam muito, eles eram ignorantes sobre a própria ignorância. Essa frase é o coração de tudo. E não é falsa modéstia, viu? É uma postura intelectual poderosíssima. É a base da investigação, da curiosidade e do verdadeiro aprendizado. Era isso que tornava o questionamento dele tão desconcertante para as autoridades de Atenas.
E aí que tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje. A gente vive num mundo que exige respostas imediatas, certezas absolutas sobre tudo. O legado do julgamento de Sócrates nos deixa com uma pergunta bem desconfortável. Nessa nossa busca por conhecimento, será que ainda existe espaço para a sabedoria mais fundamental de todas, a de admitir o que não sabemos?